Deseja aumentar seu conhecimento ou viajar sem sair do sofá? Então, você vai encontrar o que procura na Cia dos Livros. Nossas lojas disponibilizam livros de todas as áreas do conhecimento, como direito, medicina, administração, ciências biológicas, ciências exatas, ciências humanas e sociais, além de dicionários, livros de literatura nacional e estrangeira. Vá a uma das nossas lojas ou acesse o nosso site ciadoslivros.com.br e compre seu livro a preços que cabem no seu bolso, parcelados em até 6 vezes sem juros. Shoppings Butantã, Boa Vista e mais 12 endereços. Olá pessoal, olá Beto, tudo bem? Oi Tata, oi pessoal. Sejam todos bem-vindos para mais um programa Nós e Universo, apresentado e produzido pelo cientista Luiz Roberto Dalpogetto e por mim, Renata Gracioso, que sou pesquisadora na área das ciências humanas. Nós e Universo está aqui com você de segunda a sexta, sempre neste mesmo horário e reprisado à 1h. Lembrando que a Editora dos Frades e a Companhia dos Livros disponibilizou uma quantidade de exemplares da nossa primeira obra, A Gênese da Alma Humana e seu Desenvolvimento na Terra, para o nosso programa Nós e Universo. Então, para aqueles que enviarem suas perguntas, dúvidas, sugestões de pauta ou alguma pergunta a fazer, vocês serão presenteados com o livro. Então, enviem suas cartas, e-mail através do nosso WhatsApp. Nosso WhatsApp é o 994242742. Por e-mail, vocês podem nos enviar através do noseuniverso@outlook.com, pelo Facebook /noseuniverso, através de correspondências também, pelo nosso endereço Avenida do Anastácio, 1240, Conjunto 21, São Paulo, capital. O CEP 05119-000, tá certo? E aí, Beto, vamos continuar falando sobre as doenças? Vamos. E como a gente previa, né, Tata? A comoção em torno do assunto foi gigantesca. É muito grande, é verdade. Muita gente chegou até a duvidar das informações que nós passamos quanto às estatísticas. As estatísticas, né? Sim. Como o Brasil... Sim. É o campeão mundial em número de farmácias no planeta e é o quarto maior vendedor de remédio. Ele só perde, viu, Tata, para os Estados Unidos, para a China e para o Japão. Meu Deus. É mole? É só vocês observarem, pessoal, que a gente quando passa na Lapa, ali Leopoldina, quantas empresas fechando e quantas farmácias se abrindo. É assustador, vocês podem reparar. A Tata foi direto ao ponto. É assustador. É verdade. Você viu um monte de lojinha fechando, né, Tata? Sim, lojas, empresas, né, indústrias. E surgindo farmácias. Podem reparar, pessoal. É a indústria da doença, né? Infelizmente. Entre as perguntas que nós recebemos, Tata, eu já vou meio que entrando no assunto também. Sim, por favor. As pessoas perguntaram pra gente assim, mas, meu Deus, me diga, os médicos não sabem disso? Aí eu digo pra você, sim, alguns estão mais conscientes de que as doenças têm um fundo psíquico, outros preferem ignorar, né? Não sei, vai de cada um, né, nesse caso. Preferem ignorar essa questão da influência do comportamento mental nas doenças que aquela pessoa tem. Eu, infelizmente, eu vou dizer aquilo que já disseram para nós, inclusive por e-mail, dizendo assim, poxa, então quer dizer que as doenças são uma espécie de indústria. Eu, infelizmente, tenho que concordar. A doença é uma indústria extremamente lucrativa, assim como a guerra é uma indústria altamente lucrativa, a morte é uma empresa lucrativa. Infelizmente, o homem se vale dessas coisas para fomentar o tal do capitalismo, né? Fomentar o ter muito mais do que o ser. É fato, gente, é fato, comprovado de todas as formas que vocês podem imaginar. Inclusive, no programa de ontem, né, Tata? A gente falou, olha, quem é que não teve uma avózinha, um vozinho, né, que durou 100 anos? Nossa, quanta gente escreveu dizendo, nossa, meu avô durou 101, olha, minha avó durou não sei quanto. Justamente porque... E aí eu confirmei, né? Até a gente escreveu de volta para essas pessoas, perguntando, mas diga pra gente, seu avô, sua avó, ele tinha um olhar diferente sobre a vida, ele tinha uma tolerância, e aí teve tempo da gente ver, inclusive, algumas respostas, né? Houve tempo antes desse programa, e as pessoas responderam afirmativamente, que eram pessoas extremamente sábias,
né? Com uma filosofia de vida, nossa, invejável, algo extremamente inteligente. Ela não se envolvia em picuinhas, em coisinhas pequenas. Ela preferia pensar no mundo de uma forma mais ampla. Enfim, coisas que a gente veio explicando ao longo dos nossos últimos programas e que servem de base hoje para a gente imaginar quanto nós fazemos mal para nós mesmos. É verdade. Então, o cigarro mata? Claro que mata, né? Mas mata mais o cigarro ou será que mata mais a forma como a gente pensa e encara as coisas? Pensem bem nisso. Pensem bem nisso. Será que eu tenho que ser o tal do estouradão, aquele de pavio curto, com tudo e com todos, porque eu sou assim e tá tudo certo? E fazer com que isso gere um câncer daqueles brabos lá na frente? Ou é preferível eu criar um autocontrole, expandir a minha visão sobre o mundo e as coisas, orientar bem aqueles que me são caros, né? Através da minha visão mais sábia, sim. E evitar que eu parta antes do prazo, porque teria maltratado o meu próprio organismo com relação a isso, e fique mais tempo aproveitando a companhia daqueles que me são amados, aqueles que me são caros, para poder partir daqui satisfeito e pleno em todos os sentidos. Então é a partir desse tipo de pensamento, gente, que a gente tá firmes e fortes aqui no propósito do programa de hoje e continuamos falando sobre as doenças, em especial aquelas que efetivamente são de origem psicossomáticas. E aproveito aí o gancho que eu acabei colocando, a forma como eu acabei colocando essa última fala, para dizer para vocês que nós conseguimos juntar em nossa pesquisa recente uma quantidade extremamente razoável de médicos que, pela graça de Deus, vamos dizer assim, já enxergam a coisa de um outro jeito. E esses médicos também, de forma apoiada, né, na ciência médica, informam e declaram para aqueles que tiverem interesse. As doenças prestem bem atenção agora, entre 80% e 90% das vezes são de fundo psíquico. Elas poderiam ser evitadas, ou seja, as doenças físicas, um problema de rim, um problema de, de estômago, de intestino, de dor de cabeça, de cefaleia, são coisas que poderiam ser facilmente evitadas dependendo ou tratando-se da psique da pessoa. Ou seja, a minha atitude mental é o meu próprio veneno. A minha atitude mental negativa é o veneno do meu corpo. Pronto, aí fiz uma frase, Tata. É verdade. Guardem bem, a gente não escreve, vocês sabem que a gente não escreve nada aqui. Eu tô rindo, mas o assunto é sério. O assunto pessoal, é sério, muito com certeza. Sério, então, olha, eu faço do meu poder mental o meu veneno ou o remédio do meu corpo. Tá certo? Tudo depende de você. Tudo depende de como você das suas encara as coisas. Do seu comportamento, né? Não faz o quê, Tata? Uns 4 anos, mais ou menos, nós ainda atendíamos as pessoas num local físico, né? Sim. Então a gente tratava digamos assim, dessa parte da psique e do físico também, associando inclusive essas duas vertentes. E a gente, e aí de repente, num dado momento, nós nos reunimos para conversar e aí dissemos o seguinte um para o outro aqui: puxa vida, você viu quantas pessoas em depressão apareceram nas consultas de hoje? O mal do século, né? Aí a Tata falou, poxa, isso na época, 4 anos atrás, tá? A Tata falou assim, pois que estranho, né, Beto? Tá parecendo tanta gente. Aí a Tata pega e parte para uma pesquisa sobre esse assunto e ela acaba descobrindo que já naquela época, 4 anos atrás, vários e vários médicos, inclusive de fama e renome internacional, já diziam assim, que a depressão seria o mal do século, do nosso século. Do nosso, não é verdade? E por quê? Muitos pensavam que era o câncer, né? Muitos quando você perguntava a queima-roupa para alguém, qual é a doença do século? É o mal do século. O pessoal, não, o câncer. Não, na realidade é a depressão. É verdade. Em N entrevistas, inclusive em N consultas, a Tata identificava isso e a partir dessa pesquisa, né, Tata, você conseguiu identificar ainda um número maior de pessoas com tendência ou já no estado de depressão. E a depressão, Tata, como é que você descreveria ela? Pode falar. Exato. Para resumir... Uma pessoa com depressão. Desistiu da vida, né? Aquelas pessoas que começam a ficar dependentes dos remédios, né?
mas você vê que é exatamente fundo emocional. Fundo né? emocional. Totalmente. Então, eu acho que de todas que eu atendi ali, todas tinham problema emocional, né? Então, tinham aquelas que eram hipocondríacas, só dependia de remédio o tempo todo, né? E achava que o remédio era a solução, né? E a gente sabe que não. Que não. Mas é aquilo, todas dependiam e falavam, olha, já acabei, a minha vida já está entregue, eu não quero mais. Mas esses casos que você está falando eram os casos mais extremos. Sim. As pessoas já estavam entregando literalmente. Já estava no final. Já estava no final. Mas tinham pessoas que eu me lembro bem, que você me contava, que eram pessoas que às vezes descreviam para você problemas mais sutis, mais leves. Sim. Exemplo, filho saiu de casa, tá? Filho saiu de casa. O próprio marido, né? Muitas também com o marido. Não, vamos pegar um caso né? mais sutil, digamos, mais normal. O filho saiu de casa, arrumou uma namorada, arrumou uma pessoa e resolveu sair de casa. Aí essa mãe aceita, sem brigar, sem discutir. Aceita entre aspas, né? Então, é aí que eu vou chegar. Aceita entre aspas. Aceita entre aspas. Então ela concorda. Aparentemente. Então ela respeita a atitude do filho e deixa esse filho partir com essa pessoa. Ainda que esse filho vire pra ela e fale assim, não, olha mãe, é por um tempo, tá? Só pra gente ver se dá certo. E a mãe fica quietinha. Só que aqueles que ficam ao redor da mãe, ou seja, o marido, de repente, um outro filho, percebem que ela vai mudando. Ela vai mudando de atitude, ela vai se largando, ela vai... Até o cuidado pessoal dela vai mudando. Ela passa a não se preocupar mais tanto com aparência, né? esse tipo de caso. E ela inicia um processo de depressão. Ela está caminhando para a depressão. Eu tenho certeza que tem gente me ouvindo que está exatamente nesse pé. Se não for a própria pessoa, tem na família. Vocês podem ver que tem. Conhece alguém que está nessa situação. Então, gente, cuidado. Atenção. Esse é o caminho para a depressão. E a depressão, antes que termine o bloco aqui, Tato, a depressão, quando ela atinge o seu grau máximo, o que ela faz? Ela liquida a vida da pessoa. Liquida no sentido não figurado. Liquida no sentido literal da palavra. A pessoa acaba. O ponto máximo da depressão é quando a pessoa tira a própria vida. Tá certo? A gente pode falar tira a própria vida, aquilo. Perde o gosto de viver, né, Beto? Então eu acho que é aquilo que desiste da vida mesmo, né? Literalmente. Né? E não é um papinho daqueles de bar que fala, eu tô cansado da vida. Não. A depressão é algo muito sério e leva os indivíduos a uma decadência psicológica, a uma decadência de atitudes e que culmina realmente com o tirar a própria vida. Acreditem na gente. Nós já vimos e curamos, perdão da palavra, nós ajudamos, não curamos. Nós ajudamos muitas pessoas nessa situação. Portanto, fazemos a nossa experiência aqui, um alerta para vocês e é claro que a gente volta já para falar mais sobre isso. É verdade. Então vamos para o intervalo rapidinho e daqui a pouco voltamos com o programa Nós Universo. Até já, pessoal. Até já, turma. Você tem algo em mente e gostaria de colocar no papel? Ou ainda, já tem algo escrito e gostaria de publicá-lo? Pois bem, a Editora dos Frades faz a elaboração do projeto gráfico completo, capa exclusiva para cada obra, ilustrações internas, registro na Biblioteca Nacional, registro no ISBN, enfim, a Editora dos Frades deixa sua obra pronta, impressa e ainda faz a distribuição. Entre em contato através do site editoradosfrades.com.br, pelo Facebook /Editora dos Frades ou pelo telefone 11 3562 1685 e peça um orçamento. Editora dos Frades, produção literária inteligente. Voltamos com o programa Nós Universo, lembrando nossos ouvintes, para aqueles que perderam os nossos programas anteriores, que vocês podem acessar, pessoal, através do YouTube, tá? Então vocês colocam lá, programa Nós Universo, exibido, e vocês colocam a data, o dia, o mês e o ano, tá certo? Que vocês podem acessar todos os programas anteriores, ok? Vamos continuar, Beto? Vambora que o assunto é longo, é extenso. Sobre doenças, a gente falava, exatamente, muito bem lembrado, Tata. Para quem está chegando agora, a gente está falando sobre as doenças. E explicando que as doenças, em sua maioria quase que esmagadora,
segundo vários médicos, 80%, 90% das doenças que se apresentam hoje são doenças que poderiam ser evitadas, pois elas são de fundo emocional, elas minam o sistema imunológico do indivíduo e acabam permitindo que coisas ruins realmente aconteçam para o organismo. E a gente incluiu nesse pacotão de coisas cefaleias, problemas no intestino, no baço, Estomacal, no útero, no estômago, enfim, rins, todos os lugares, verdade. todos eles provenientes de uma atitude mental negativa, provavelmente decorrente de um tempo, de um período extenso, sendo que tendo essa atitude mental pouco produtiva, né, mais negativa do que qualquer outra coisa, e aí, né, desembocando numa doença, num problema mais sério, mais grave. Vai somando, né? Vão se somando. Vão né? se somando os fatores. E é claro, né, gente, eu acho que é importante a gente já retomar o assunto por aqui e falar, tem gente que não nos perguntaram isso, no programa passado, mas eu já aproveito para dizer, é claro que tem muita gente que acaba nos ouvindo e imaginando como é que, em sã consciência, como eu, em sã consciência, vou conseguir me livrar desse estresse, dessa pressão toda que é a nossa vida, né, para evitar uma doença mais grave. Eu vou dizer para vocês, então, o seguinte. Claro, eu concordo que 100%, evitar 100%, quem vive nas grandes cidades, quem depende de uma série de coisas, né, talvez não consiga. Mas é provável que você consiga uma performance melhor, né, uma longevidade maior, se você mudar o olhar sobre as coisas. Talvez você ganhe nessa brincadeira aí 70%, 80% de longevidade a mais do que você teria tendo o comportamento que você vinha negativo, tendo. Né? Negativo. Então, tente encarar as coisas de uma outra forma. E a gente estava dizendo, né, no bloco anterior, nós entramos no assunto depressão, e a gente sabe que esse assunto acaba chamando a atenção de muita gente, porque muita gente está em depressão e não sabe disso. Aí, como dicas, né, a gente sutilmente foi mencionando no bloco passado, falando assim, olha, quando a pessoa começa a se largar, não cuida mais da aparência, quando um fato marcou e todo mundo viu, mas ninguém achou, não, ela supera rápido, ou ele supera rápido, achando que era uma coisa passageira, e vai notando ao longo do tempo uma mudança no comportamento daquela pessoa, e eu dei como dica, observar a aparência da pessoa. Se ela começa a se largar, é sinal de que ela está entregando os pontos, tá? Literalmente. E isso é péssimo, porque isso coloca ela numa estrada rápida, que é a estrada que leva à depressão. Verdade. Ou até também, eu diria, Beto, lembrando que ou aqueles que comem demais, né, que tem muito de menos, né, ou vai emagrecendo de uma hora para outra, né, ou então vai acumulando a gordura, né, vai comendo aquela, como eles falam, aquela compulsão, a né? compulsão por comer é ansiedade. Né? Os médicos né? dizem que tem base na ansiedade. E a ansiedade, na verdade, Tata, você sabe muito bem, você já ouviu isso da boca do próprio Fábio Puentes, é a base de todos os traumas e todos os problemas emocionais do ser humano. A ansiedade é uma representação, né, através de atos que você começa a fazer, que indicam o teu estado emocional. E como você mesmo disse, tá super certa. Quando a pessoa come demais ou quando ela come de menos, né, ela está demonstrando que algo tá fora do normal. Exatamente. Né? Então é importante vocês que, obviamente, estão cercados aí por familiares, colegas, amigos de trabalho, enfim, se perceberem algo desse tipo, fiquem atentos, dê um toque na pessoa, peça para ela visitar um profissional para tentar descobrir o que está incomodando. E como a gente já se referiu a isso também em 3 ou 4 programas atrás, quando a gente disse, olha, todo mundo transporta ou carrega uma culpa desde que nasceu, tomem cuidado com isso. Às vezes é uma coisa que foi adquirida na fase intrauterina, ou então tem a ver com a sua escolha durante o período de suspensão dos seus pais, enfim, tome cuidado, tente se analisar. Uma coisa que eu acho, Tata, inclusive assim, que é importante eu colocar, as pessoas param um pouco para fazer reflexão sobre a própria vida. Né? É verdade, sobre o que elas são realmente. A autocrítica, eu diria, falta autocrítica para as pessoas. Mas muita gente faz autocrítica com base na moral da sociedade, na moral, vamos dizer, mais comum. Eu acho interessante dizer para os nossos ouvintes agora, para despertarem para essa outra forma de autocrítica,
que seria a autocrítica baseado naquilo que de fato faz com que você viva bem, te faça feliz e te mantenha bem fisicamente falando. Exatamente. Então, uma autocrítica do seguinte: eu faço as coisas que eu gosto, eu ando com as pessoas que eu amo, a minha vida, eu me estresso, o meu nível de estresse é um nível alto, é um nível médio. Eu posso mudar esse nível de estresse para um nível mais baixo se eu encarar, por exemplo, supondo que o seu estresse seja derivado do seu trabalho, por exemplo. Sei lá, você é policial, tá? Vamos dar um... Eu acho que com certeza essa profissão é altamente estressante. Um policial. O policial, coitado, ele vive realmente um dia de cão todo santo dia, né? Imagina. Então, será que eu, sendo policial, eu não tenho uma forma de tornar o meu dia um pouco diferente? De tentar me estressar menos com o que acontece na minha rotina? Esse tipo de atitude, autocrítica, né, que eu estou sugerindo que vocês façam. Né? Tentem avaliar suas vidas a partir de um outro ponto, de um outro ângulo. Como nós também dissemos em programas passados, que muitas vezes você transforma um problema num mero desafio se você simplesmente pegar ele na mão e olhá-lo por todos os outros ângulos. Você vai falar, pô, quer saber? Até que não era tão mal assim. Na pior das hipóteses, o que pode acontecer é isso. Na melhor das hipóteses, o que pode rolar é isso. Então você acaba percebendo que às vezes você estava dando muito valor àquela situação, se estressando ou se preocupando demais com aquilo, e aquilo te fazendo um mal danado, Tata. Infelizmente é assim. Eu acho que o ser humano vê a situação muito pelo lado negativo, né? De toda a situação. Primeiro pensa negativo para depois verificar, o que eu poderia fazer. Então você falou bem, a autocrítica, né? Eu acho que é excelente, porque ao invés das pessoas ficarem analisando o outro, começa a analisar o seu próprio ser, o seu próprio eu. Exato. Não é verdade? Exato. Ótima dica, isso mesmo. Eu acho que é importante. Para de analisar os outros. Exatamente. Começa a se analisar. Ficam cuidando, né? Falando de Beltrano, de Ciclano. Começa a se autoanalisar, se autocriticar. É verdade, você lembrou um negócio certo. Nossa, tá quase esquecendo, é verdade. A gente acaba entendendo em certo momento da vida, Tata, que então, se o outro mudar, eu vou melhorar. Porque se o outro parar de fazer aquela coisa, eu vou eu vou encarar melhor a nossa relação. É verdade. E você Será não que pode se nós depender não mudarmos de ninguém? primeiramente, como é que eu vou querer que o outro mude se eu não consigo dar um passo adiante quer dizer, se eu não consigo fazer a autocrítica, né? Exatamente. Das minhas atitudes, do meu comportamento, né? Das minhas ações. Então eu acredito assim, você mudando, você muda as pessoas. E não adianta ficar criticando, não adianta falar, olha, você é isso, você é aquilo. Não. Primeiro é aquilo, veja suas atitudes, veja se você pode se mudar e automaticamente você acaba mudando os outros, porque as pessoas vão te analisar e falar assim, poxa vida, nossa, como ela mudou, como ela está diferente, o que será que ela fez? Não é verdade? É assim. Então, logicamente, as pessoas vão mudando isso também. Isso tem um resultado muito melhor. Mais efetivo, né Tata? Um resultado positivo, né? E efetivo, muito bem lembrado. Então é isso, eu acho que uma das mensagens principais de hoje fica sendo exatamente essa que a Tata comentou, de que é melhor você parar de ficar reparando nos outros e ficar pedindo para os outros mudarem, quando na realidade, se você mudar, se você fizer uma autoanálise e realmente ver no que você pode melhorar, você vai acabar transformando todos aqueles que estão ao seu redor. É verdade. Muito bem lembrado, Isso Tata, é fato, pessoal. Isso é fato. É fato, não tem isso como reflete fugir na tua disso. saúde. Isso desemboca na tua saúde. Reflete em tudo. E na saúde dos outros. Exatamente. Perfeito. Né? Ótimo. Ótima lembrança, muito bem colocado. Bom, visto que isso nada mais essa tua lembrança é da época que a gente trabalhava diretamente com esse tipo de coisa, né? Verdade. É isso aí. Bom, eu fiquei tão assim que, de uma certa forma, não que perdeu-se o foco em cima da depressão. Não, mas a depressão, né? a gente pode, inclusive, indo aí pro finalzinho já do nosso programa de hoje, dizendo que a depressão, na realidade, ela é a porta de entrada pro resto dos problemas em termos de saúde. Uma pessoa debilitada mentalmente, né, que já entra naquele processo de depressão, ela já coloca o corpo em condições de desenvolver doenças que já estão lá, foram transportadas dos seus ancestrais. Eu diria dos seus assim, parentes. né? Depressão para mim é igual a perder o gosto da vida, perder a vontade de viver. Né? Uma vez que você perde a vontade de viver, aí é somatizações de problemas, né?
Então vem problemas estomacais, problemas de vesícula, problemas de estômago e assim por diante, né? Mas eu acho que esse assunto a gente pode continuar também, né, Beto? Não, então, a gente está batendo nessa tecla e foi bom você repetir isso, que nós repetimos, inclusive, no programa passado, né? É verdade. E onde eu disse, inclusive, que esse tipo de percepção, porque, claro, Tata, você falou que quando a pessoa não quer mais viver, ela entra nesse processo, então ela já está no grau máximo da depressão. O grande problema que a gente alertou mais no começo do bloco o antes, né? É o antes, quando você acha que tá tudo bem e na realidade já não tá mais. Sim. E quem tá de fora te enxerga melhor, né? Que percebe que você tá largando. É um processo, isso, né? Isso, então sendo um indicativo muito, muito forte daquilo que você não pode deixar acontecer com você mesmo. Então certo? Vamos continuar o assunto? Amanhã, no próximo programa a gente fala um pouquinho mais sobre as doenças psicossomáticas. Eu acho que ainda existem algumas coisas pra gente falar. Mas que isso já tenha servido aí como uma boa introdução para o pessoal, né, Tata? Exatamente. Que realmente o pessoal tome mais cuidado, tentem levar uma vida um pouco diferente, nem, como é que se fala, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Sim, um equilíbrio, né? Vamos tentar achar um meio termo de tudo, termo. Em benefício de nós mesmos. Sim, em primeiro lugar, né? Em benefício de nós mesmos. Verdade. Lembrando que, óbvio, nesse momento, tem gente pensando que, não, mas de repente se eu morrer, acho que é até melhor, minha família vai... Não pense uma bobagem dessa, não pare para falar uma coisa desse tipo, que não existe isso. A vida é uma dádiva, é um milagre, é um acontecento, né? É uma oportunidade. É uma oportunidade que não pode ser temos. desperdiçada. Exatamente. Né? Por isso mesmo, até hoje eu vejo gente fumando na rua, não me incomodo tanto quanto ao perceber que alguém está depressivo, que alguém está para baixo, né? Então, nossa primeira reação é tentar levantar essa pessoa. Sejamos realmente esse tipo de pessoas, né, Tata? Sim. Que realmente lutem para fazer os outros ficarem cada vez mais... ter o gosto da vida, né? Voltarem a ter gosto pela vida. Uma luz, pessoal, uma luz no fundo do túnel, né? Que existe isso. Com certeza, né? Com certeza. Podem acreditar. A vida não é ruim. Pelo contrário, a vida é maravilhosa. A vida é maravilhosa. Depende muito de cada um, não é verdade? Tá certo, então, Tata. Beleza, então. Então, pessoal, voltaremos amanhã. Então, até amanhã, Beto. Tchau, Tata. Tchau, até pessoal. Até amanhã, pessoal, com mais um programa Nós e Universo. Participem enviando suas perguntas, sugestões de pauta, suas explicações, pedindo orientação para nós, se nós pudermos ajudá-los. Então, você por e-mail nosuniverso@outlook.com. Siga-nos no Instagram e curta também a nossa página Nós Universo no Facebook ou pelo WhatsApp. Mande também suas dúvidas, perguntas que sejam no 11 994 24 2742. Ainda pelo endereço Avenida do Anastácio 1240, Conjunto 21, São Paulo, capital. O CEP 05119-000, tá certo? Então até amanhã, Beto, se Deus quiser. Até amanhã, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, Tata. Até amanhã. Tchau, tchau. Um abraço. Deseja aumentar seu conhecimento ou viajar sem sair do sofá? Então, você vai encontrar o que procura na Cia dos Livros. Nossas lojas disponibilizam livros de todas as áreas do conhecimento, como direito, medicina, administração, ciências biológicas, ciências exatas, ciências humanas e sociais, além de dicionários, livros de literatura nacional e estrangeira. Vá a uma das nossas lojas ou acesse o nosso site ciadoslivros.com.br e compre seu livro a preços que cabem no seu bolso, parcelados em até 6 vezes sem juros. Shoppings Butantã, Boa Vista e mais 12 endereços. Você tem algo em mente e gostaria de colocar no papel? Ou ainda, já tem algo escrito e gostaria de publicá-lo? Pois bem, a Editora dos Frades faz a elaboração do projeto gráfico completo, capa exclusiva para cada obra, ilustrações internas, registro na Biblioteca Nacional, registro no ISBN, enfim, a Editora dos Frades deixa sua obra pronta, impressa e ainda faz a distribuição. Entre em contato através do site editoradosfrades.com.br, pelo Facebook /Editora dos Frades ou pelo telefone 11 3562 1685 e peça um orçamento. Editora dos Frades, produção literária inteligente.